Brasileiras e brasileiros, minhas amigas, meus amigos, o meu abraço. Hoje eu fiz uma explanação aí para as tropas das nossas Forças Armadas. Nessa explanação, eu estou dizendo que, como presidente constituinte do Brasil, a responsabilidade pelo mandato patente que me investe do Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas me coloca numa situação superior até a que o meu pai sempre recomendava na educação que deu para nós. A hombridade, a honradez e o caráter acabam não sendo suficientes, porque a civilização brasileira é produto da doutrina cristã, desde o dia 26 de abril de 1500, quando Frei Henrique de Coimbra, com os descobridores do Brasil, entregaram ele em posse para Deus. Nessa doutrina, pela qual Deus se fez posseiro desta terra, o soldado é ministro dele, equipado da arma para eliminar o bandido em benefício das pessoas corretas, submissas aos 10 mandamentos, que é a primeira lei ditada por Deus à humanidade, segundo a história e a escola da tragédia do homem que Moisés ofereceu. Então, eu, como comandante supremo e autoridade suprema dos ministros de Deus, equipados da arma para eliminar os demônios que investem ou que invadem a procriação da nação brasileira e devolvê-los para o inferno, porque Deus não lhes dá espaço aqui, a minha situação de idoneidade, estabelecida como dogma da civilização brasileira no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, fica um encargo pesadíssimo. Mas por ter consciência disso, em 62 anos de profissionalismo pelo desenvolvimento evolutivo da humanidade, eu, quando assumi o patrocínio da intervenção, sob o compromisso assinado às Forças Armadas de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pelo caminho do bom senso que a Constituição estabelece no foro de soberania, eu imediatamente joguei nas redes sociais e em todos os meios de comunicação onde tinha acesso o desafio de $1 milhão, e eu tenho esse dinheiro, que eu aumentei depois para $5 milhões,
para quem apresentasse em qualquer esfera da justiça, em qualquer foro do mundo, acusação contra mim de corrupção, de roubo dos cofres públicos ou de qualquer descontrole de conduta que me taxasse de bandido, de marginal. E aí estendi isso sobre a minha família, que é composta das minhas 3 esposas, as famílias delas, as minhas filhas, meus filhos, meus netos, e continuou o silêncio. Eu estendi para toda a minha família. O clã originário do meu pai, judeu, ou seja, brasileiro judeu sarraceno, da tribo de Judá, da onde nasceu o primo Jesus. Qualquer deles. Eu não sei quantos somos hoje, porque tem muito sobrinho que nasceu por aí e eu não sei. Eu lancei esse desafio para quem dentro desse clã dos Xaxim, hoje tem vários nomes aí, porque as meninas levam o nome dos maridos, mas eles sabem contar, não? Nós somos o tronco, o nosso pai, João Xaxim, é o nosso avô João Xaxim, é o nosso bisavô João Xaxim, a dona Candinha, judia, vinda da Espanha. Candinha Soares de Moraes. Aí, meu pai acrescentou como nosso sobrenome, o nome dele de evangelista, era João Evangelista, ele botou nós, o evangelista ali, que era o nome dele. E aí veio o Ferreira também. Enfim, nós judeus é uma miscelânea no nome. Judeu fugido, porque o judeu fugido ele primeiro adota um nome de bicho, de árvore, de rio. Aí fica lá o seu lago, o seu ribeiro, o seu carvalho. Isso tudo é judeu fugido. O meu bisavô adotou o nome de Antônio Xaxim, porque ele se refugiou ali numa região do Paraná que tinha muito Xaxim ali, que era o município hoje de Palmas, aliás, da Lapa. Então, dentro desse clã do seu Antônio Xaxim, que depois resultou no filho dele, Antônio Xaxim, que era o meu avô, e da onde veio o João Xaxim, que é o meu pai. Ele criou 15 filhos, 7 homens, dos quais eu sou o 7º, e 8 mulheres. Todos nós geramos filhos. O único no clã que tem 3 casamentos sou eu. Os outros todos que já separaram foram separados pela morte. Os 2 já estão mortos, um está vivo. Eu destonei. Eu destonei porque quando eu saí do laboratório para o campo de trabalho, eu fui avisado que tinha de fazer uma escolha entre ter um casamento com uma esposa e ter um casamento comigo mesmo na minha profissão. Eu quis agradar a minha mãe e aí casei. E, é claro, não dava certo. Eu não consegui conjugar as 2 coisas. E aí? Mas eu sou apaixonado pelas minhas 3 esposas. Verdadeiras deusas divinas, como são todas as mulheres.
me merece um respeito muito grande. E as duas anteriores, respeito aos seus esposos também, que transformaram a minha família em 3 pais e 3 mães, 3 avós e 3 avós. O último casamento foi para sempre, uma promessa que eu fiz para os meus irmãos, estou cumprindo. Então, eu sou, hoje, esse homem, no comando supremo e autoridade suprema dos ministros de Deus, equipados de arma para devolverem para o inferno os demônios que Deus não dá espaço para eles aqui, mesmo que tenham invadido a procriação da nação brasileira. Eu considero o demônio um sujeito que logra a entrada no exército com a única finalidade de fazer fortuna ali dentro. Num local muito impróprio, porque a vida militar é sacerdócio. Ninguém faz fortuna nela. Por isso os militares são protegidos com a reserva para eles, para suas esposas e para seus filhos. Esse elemento entra para o exército para fazer fortuna. Adquiriu lá dentro o apelido de capitão e não conseguiu os seus objetivos ali, porque ele queria inclusive botar fogo no quartel onde ele estava hospedado para fazer terrorismo em busca de salários, ou seja, de assalto aos cofres do exército. Foi expulso de lá e por esses cambalachos que existem, Poder Judiciário, ele acabou saindo com o apelido de capitão para roubar o exército, desde aquela época até hoje. Hoje, em R$ 8.600 por mês. Roubo porque esse sujeito, durante todo esse tempo, não fez absolutamente nada pelo Exército Brasileiro. Não fez absolutamente nada pela segurança nacional. Então, é um ladrão dos cofres do Exército, pelo apelido de capitão. Porque o fato deles criarem leis para proteger assalto ao poder público não quer dizer que isso modifique o ser humano que tem de se identificar por hombridade, honradez e caráter. Leis é como dizia o meu velho pai: homem faz e homem desmancha. Então, a lei não qualifica o homem. O que qualifica o homem são seus assentos genéticos, em hombridade, em honradez e caráter. E um sujeito que há mais de 30 anos rouba os cofres do exército, pelo apelido de capitão. E depois, pela morte muito estranha do vereador que ocupava o seu mandato, ele ingressa na vida pública como vereador há 30 anos atrás. E desde então se faz ladrão dos cofres públicos como legislador. Legislador em cuja representatividade mandatária não tem nenhuma lei de autoria dele que tivesse dado alguma coisa de desenvolvimento nas necessidades de progresso que a nação precisa. Não sabe mesmo contar o que ele fez da vida
durante esses 30 anos, onde nunca mais deixou de ser mandatário do povo. E em 2002, pelo pleito eleitoral, instalado pelo Foro de São Paulo, com as organizações terroristas que o integram, José Dias Toffoli e Rodrigo Janot, pelo pleito eleitoral, custeado com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, da Eletronuclear, se faz novamente legislador na Câmara dos Deputados, membro no Congresso Nacional, junto com Dilma Rousseff e Michel Temer. Os quais ele substituiu no dia 1º de janeiro, agora, com a sua gangue de bandidos, muito piores do que a gangue de bandidos de Michel Temer. E ávido por roubo, como nunca se viu na história do mundo. Um homem que, apelidado de capitão do exército para roubar os cofres do exército, ajunta a isso mais a criação dos seus filhos, para com eles formar uma quadrilha de bandidos assaltantes dos cofres públicos com as respectivas mães. E aí, nessa qualidade, quer ser comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Então, brasileiros e brasileiros, aqueles que disserem que eu estou exagerando, se apresentem para defender Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão. Porque, como diz a sabedoria popular, os semelhantes se atraem, se conjugam, se completam e se realizam. O direito acusatório tem por princípio universal que quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos se faz parte com eles nos crimes por eles praticados. E a sociologia jurídico-penal ensina: para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que, nas respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Essas lições eu repeti ontem para o general que ocupa o Ministério da Defesa. Então, sobre os 5 milhões de dólares, eu tenho esse dinheiro. Para quem apresentar uma ficha minha semelhante a essa, eu estou acrescendo este desafio. Eu sou comandante das Forças Armadas, legalmente instituído pelo povo
através da reação de cidadania pela intervenção constituinte no processo histórico. Um processo que eu administrei perante o Supremo Tribunal Federal, os foros internacionais, os foros nacionais de justiça, os poderes constitucionais, Polícia Federal e perante a nação inteira, porque era o povo o autor disso aí em mim. E eu sei que correspondi à hombridade, honradez e ao caráter do povo, e o seu inabalável patriotismo e vocação de liberdade santa, insuspeita, porque no dia 29 de dezembro de 2017, esse povo brasileiro, no Congresso Nacional, me instituiu presidente constituinte do Brasil. E eu tenho correspondido a essa confiança, porque todos os dias me informam que os videntes estão dizendo que a partir de agora o Brasil vai ter um período em que ele vai ocupar as grandes manchetes do mundo com o sistema de punho de aço que está entrando no poder no Brasil. Dizem outras coisas aí. Um período de tirania, um período de austeridade que a humanidade talvez ainda não conheceu. Mas são coisas das predições que não vão corresponder exatamente à realidade. Porque é simplesmente magistrado de Estado que encarna o seu povo, menos os terroristas, os bandidos, os apátridas, os genocidas, os ladrões do país. Esses aí não fazem parte do povo brasileiro. Esses aí são os demônios que invadiram a procriação da nação brasileira. E Deus disse, quando instituiu o soldado como seu ministro, que não tem espaço para eles aqui. E eu sou o comandante supremo e autoridade suprema desses ministros. Então, talvez isso é que já esteja aguçando a sensibilidade da espiritualidade e que está prevenindo para dias que há muito tempo a humanidade não testemunhava. A maneira de Deus dizer a invasão de demônios aqui, que não tem mais espaço para eles na Terra. Talvez esteja chegando os dias que Jesus predisse lá atrás, que ele ia voltar. E que antes da volta dele, ia ocorrer uma ressurreição intelecto e espiritual da humanidade. E nessa ressurreição não ia haver um líder carismático vindo por profecias ou por meios misteriosos, porque era um povo nascendo das suas próprias qualidades cromossomáticas. E parece que isso está acontecendo no Brasil. Com o seu começo no dia 26 de abril de 1500. Que não é tempo, porque Jesus disse que 1000 anos para Deus é como um dia. Então nós estamos no meio-dia de Deus. E agora ele resolveu tomar posse da terra para dar um encaminhamento, ou seja, um segundo grau de expansão de consciência à humanidade toda,
partindo do Brasil. E como eu aprendi na escola, a ciência confirma, e o campo de trabalho me comprovou, que Deus, aliás, que a natureza, cria bilhões de pessoas para desfrutarem do mundo. Deus, entretanto, envia apenas algumas para construí-lo. E eu estou vendo isso aqui. Nós somos um grupinho muito pequeno. Alguns homens e um grupo de mulheres. Mulheres que daqui a uns anos vão ser reconhecidas como heroínas da nação brasileira. Mas que, para mim, são apenas pioneiras na civilização nova, aberta, que a própria Terra está dando imersão, quando corrigiu a incoerência que havia na vertical do desenvolvimento evolutivo, que colocava o homem, fruto do ventre da mulher, produto dos seus peitos e da sua educação e amparo, como o dono dela. Em algumas civilizações, como são as civilizações muçulmanas, o homem é o dono da mulher. Isso era uma incongruência, isso era uma incoerência que nós, da multidimensionalidade, não entendíamos. Mas a Terra corrigiu isso agora. O tempo, ou seja, a sua idade hermética, que era da sua construção de massa, do seu crescimento físico, encerrou. E agora ela se estabeleceu em sua era expansiva, aberta, e vem com o tempo da mulher. Diz a ciência que dentro de 30, 40 anos, homossexualismo, essas coisas que a gente tem hoje com uma perversão sem explicação na espécie humana, vai estar totalmente ajustada. É a natureza reconstruindo o psiquismo, intelecto espiritual da espécie humana. Dentro do sistema biológico solar, porque a gente está vendo isso em todas as espécies viventes, inclusive nos insetos. Está vendo essa que seria uma perversão homossexualismo. Não é nada disso. É a cabeça da humanidade que está se ajustando a um grau de desenvolvimento, ou seja, de crescimento novo da Terra. Porque a humanidade terráquea, ela é filha da Terra. Ela nasceu da Terra, como está nas Escrituras ali. Deus levantou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida. Quer dizer, o espírito. Então, a Terra, pelo sistema biológico solar, forneceu ao propósito de Deus de povoamento da eternidade o invólucro físico, para que Deus colocasse nele a distribuição espiritual com a qual ele quer povoar a eternidade. Eu sou, com essa cabeça, o comandante supremo e autoridade suprema dos ministros de Deus, que portam arma para devolver ao inferno os demônios que Deus diz não terem mais espaço aqui. Quem achar que Jair Bolsonaro é superior a mim,
mas tem de dizer isso na Constituição da República do Brasil. Tem de dizer isso dentro da doutrina cristã, da onde saiu essa Constituição. E que, por sinal, fui eu que escrevi. Não escrevi toda ela, talvez tenha algum rabisquinho lá. Mas a hombridade, a honradez e o caráter, que tem de qualificar e identificar todo homem, não se opera por parte, nem por metade. Então, se eu participei da festa, eu sou autor com os festeiros e com os usufrutários dela. Os festeiros, os grandes brasileiros que promulgaram a Constituição. E os usuários disso, o povo brasileiro, que hoje eu encarno como presidente constituinte instituído. O que é um presidente constituinte instituído? É aquilo que intrigava os constitucionalistas no mundo, dizendo que nós havíamos produzido uma heresia no direito constitucional, porque era a primeira Constituição que preservava o poder constituinte no poder constitucional. Isso aí foi desfeito, e hoje a Constituição que eu escrevi e que os grandes brasileiros constitucionalistas promulgaram, entre eles estava o Lula, e estava o Temer, estava todo esse povo que, depois disso, resolveram uns ir para a cadeia, outros ainda estarem processados, mas eu não os incluo no povo brasileiro que eu encarno. Não. Ladrão, terrorista, bandido, cafajeste, vagabundo, quadrilheiro, isso não são do povo brasileiro que eu encarno. Estão aí como eu aprendi na teologia. Eu também fiz teologia. Não passei padre. Mas na minha necessidade de domínio do psiquismo humano, eu precisava conhecer todas as ciências que ocupam o ser humano aí, tanto nos seus pensamentos, quanto nas suas imaginações, nas suas ideologias, no seu imaginativismo, na sua espiritualidade. E ali na teologia, eu aprendi que Deus é tanto o pão e o vinho que nutre o organismo que o ingere, quanto é o estrume e a urina em que o organismo que o ingere o transforma. Então, essa gente que promulgou a Constituição que eu escrevi, não se fez Deus por isso. Mas, no máximo, é Deus em estrume e urina que estão nos seus próprios lugares agora. Uns na cadeia, outros ainda respondendo processos, outros ainda a Polícia Federal pegando, que da agora por diante vocês vão ver quase todos os dias a polícia pegando alguém. Hoje a polícia pegou a cúpula da CNI. Mas é o começo. Vai baixar para a Fiesp, vai baixar para tudo. Fierge, da onde Bolsonaro acabou de nomear esses dias
um funcionário de alto escalão, que foi quase eterno presidente da Fierj. Dentro de pouquinhos dias, a Polícia Federal vai buscar esse homem para ele explicar uma série de coisas para a gente. A situação deles bastante complicada porque eu, como magistrado supremo da nação, que estou conduzindo esse processo, a minha determinação é: o crime que eu acuso eles, e isso eu posso fazer como magistrado de Estado, é de que são ladrões do país, massacradores da nação e destruidores da pátria. Porque isso está escancarado no corpo de delito do país e no estado de guerra convulsional terrorista de massacre da nação e do resto tudo aí. Então está comprovado. Não precisa a Polícia Federal estar instaurando o processo, fazendo investigação, não. Simplesmente vai lá e pega o sujeito. É da CNI, é da CNA, é da CNC. Eles ainda não chegaram lá, mas vão chegar. É da Fierj. Eles vão explicar para a gente, isso aí para a nação, em mim, aonde está o progresso que eles deram para o país, que não está aqui dentro do Brasil. Porque o Brasil foi reduzido, de 2003 para cá, a uma massa falida de 1/3 do seu tamanho de 2003, sob um déficit público global entre 7 e 9 trilhões de reais, ao qual Bolsonaro, na sua primeira canetada de bandido assaltante dos cofres públicos, aumentou mais 606 bilhões de reais. É claro que esse dinheiro não vai chegar a inflacionar o país, porque eu já tomei providências a respeito. E dentro de a qualquer hora ou a qualquer momento, ele estará fora da pretensão de ser chefe do Brasil. Porque não pode continuar dois. Ou sou eu, sou ele. Agora, o mundo só reconhece eu como chefe de Estado. Porque eu tenho base na Constituição da República, e que é muito difícil de ser contestado, porque fui eu que escrevi ela. Quem entende mais de um livro do que quem o escreveu? E eu escrevi não foi por mandato eleitoral, nem por assessor escolhido por alguém, nem por intrometido de qualquer jeito. Eu escrevi ela cumprindo missão militar dada ao meu grande, saudoso amigo, grande brasileiro, grande estadista, Dr. Ulisses da Silveira Guimarães. As Forças Armadas o chamaram quando não estava saindo Constituição nenhuma e disseram a ele: ou vocês aceitam assessoria das Forças Armadas para nós fazer essa Constituição bem rápido, ou nós voltamos para o poder antes que o país exploda numa guerra civil. É claro que o Dr. Ulisses, estadista ímpar, como era, imediatamente entendeu. E entendeu não pela gravidade do recado, mas entendeu pela importância da presença das Forças Armadas na feitura da Constituição. E aí, me indicaram eu. E eu cumpri a tarefa. E hoje, eu não me impus presidente. O povo me instituiu.
o poder constituinte, preservado no poder constitucional, pelo procedimento interventorial, que acabou na reunião constituinte do povo, no dia 27 de dezembro de 2017, me instituiu presidente constituinte do Brasil. Magistrado Supremo do Estado e comandante supremo dos ministros de Deus. Então, eu teria alguma razão para ser arrogante? Não. Eu tenho todas as obrigações de humildade. Humildade perante as minhas tropas, para as quais hoje eu explanei a minha posição como seu comandante supremo e autoridade suprema. Não admito de forma alguma que essa vocação divina do soldado sofra descrédito de qualquer tipo. E é por isso que eu me exponho. E me exponho de todas as formas, como o homem tem de expor, e o homem que eu considero aquele que Jesus disse: tem de ser como a árvore nascida e crescida sobre a montanha. Eu, no cume do edifício social brasileiro, sou essa árvore. Então eu tenho de estar exposta a todos os tipos de tempestades. Então, a minha investidura é de desafio de mim a mim mesmo. E aqui estou exposto. Me enfrente quem achar que eu estou exagerando. Ou quem achar que eu não sou o que sou. Porque o que os videntes estão dizendo por aí, não tenham dúvida de que já começou a acontecer no Brasil. Deus vos abençoe a todos. Vos dê uma boa noite, com o meu abraço e o meu muito obrigado.